Olá, oitavo ano. Bom dia. Bom, vamos à sequência então aos estudos sobre raiz quadrada. Ainda então sobre raiz, nós iremos ver agora sobre a decomposição, né, em números primos para achar a raiz então quadrada. Gente, vamos lembrar primeiro o que é números primos. Número primo é todo número que pode ser divisível que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, tá bom? Vejam nessa primeira imagem um exemplo de raiz quadrada que foi resolvida através de fatoração, né? Ou decomposição em números primos. Então, a gente pegou 500, era a raiz quadrada de 576. Então, a gente pega o 576 e fatora. 576 dá por 2, que vai dar 288, que dá por 2, que vai dar 144, que dá por 2, que vai dar 72, que dá por 2, que dá 36, que dá por 2, 18, que dá por 3, 9, que dá por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, observe que, ao fatorar, eles foram agrupados de 2 a 2. Mas por que os fatores foram agrupados de 2 a 2? Porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada, ok? Então, agrupou de 2 a 2, a gente vai simplificar agora. Então, a gente só vai multiplicar as bases. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, raiz de 576 é igual a 24. Vejamos, então, mais dois exemplos. Bom, próximo. Fatorando 6, né, em números primos. Então, a gente vai utilizar apenas números primos para decompor, para fatorar aí. Né? 100 dá para dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 não dá mais por 2, não dá por 3, que seria o próximo número primo, mas dá por 5. 25 dividido por 5 é quanto? 5. 5 dá para dividir por 5, que vai dar 1. Novamente, a gente agrupa em par. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada. O número está sendo elevado ao quadrado. Então, a gente vai agrupar os fatores de 2 a 2. Então, 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Simplificando, fica 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Para tirar a prova, é só multiplicarmos 10 vezes 10 e ver se vai dar 100. 256, fatorando, dá por 2, que vai dar 128, que dá por 2, vai dar 64. 64 dividido por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Agrupando também de 2 a 2. Então, tem 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Simplificando, né? Fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, esta é uma outra forma da gente estar achando, então, a raiz quadrada de um número, através da decomposição em fatores primos. Bom, segue, então, as atividades do livro. A gente vai dar sequência. Logo em seguida, vamos fazer a correção. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço para vocês. Bom dia, oitavo ano. Bem, como vocês já sabem, né? A gente estava revendo nas últimas aulas raiz quadrada. Vocês já estudaram raiz quadrada em anos anteriores. Ah, professora, mas por que a gente está vendo novamente raiz quadrada? Bom, eu quero deixar bem claro para vocês que a matemática, ela é contínua. Vocês sempre estarão voltando, relembrando algum conteúdo que já foi passado, porque mais para frente vocês precisarão dele com certeza, tá? Então, às vezes fica parecendo repetitivo, mas não é. É porque em algum momento vocês
precisarão relembrar aquele conteúdo para aplicar em alguma atividade, tá bom? Então, vamos lá. Nós chegamos a fazer alguns exercícios sobre raiz quadrada, mas não finalizamos, né, essa parte aí. Então, eu vou deixar novamente para vocês as páginas do livro com raiz quadrada. A gente vai rever novamente o conceito de raiz quadrada. E vou deixar também uma atividade extra, além da gente iniciar com raiz cúbica, tá? Então, vamos ver para quem tem dúvida aí. Raiz quadrada, né? A gente tem ilustrado ali o índice, radical, radicando e a raiz, que é o resultado, né? Lembra quando a gente estava estudando sobre potenciação, né? A gente via o expoente 2 e a gente chamava ele de quê? Falava que aquele número ele estava elevado ao quadrado. Bem como a gente tinha expoente 3, a gente falava que aquele número estava elevado ao cubo. Então, tem correlação com raiz quadrada. A raiz quadrada nada mais é do que o oposto da potenciação, tá? Então, para a gente achar a raiz quadrada de um número, é aquele número multiplicado por ele mesmo, para a gente achar uma raiz quadrada exata. Vamos ver um exemplo. Olha só, raiz quadrada de 49. O que seria raiz quadrada de 49? 7. Por quê? 7 vezes 7 é igual a 49. É como se a gente tivesse o 7, né, a base 7, elevada ao expoente 2, ou expoente, a gente diz, né, 7 ao quadrado. Gente, nem sempre a raiz quadrada vai estar vindo com índice não, tá? Às vezes a raiz quadrada, ela aparece só mesmo o símbolozinho ali, tá? Do radical. Às vezes não vem o índice demonstrando na raiz quadrada. Só para relembrar para vocês. Bom, raiz quadrada de 9. O que seria raiz quadrada de 9? Um número que multiplicado por ele mesmo, que dá 9. No caso, seria o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a gente está trabalhando com raiz exata, tá, gente? Valores exatos. Bom, visto isso, vamos rever, então, sobre raiz cúbica. Ah, professora, o que seria raiz cúbica? Opa! Vamos associar novamente a potenciação que a gente estudou no início do ano. Toda vez que eu tenho um número elevado a 3, ao expoente 3, eu digo que aquele número ele está elevado ao cubo. Se a raiz é o inverso da potenciação, então quer dizer que eu tenho aquele número vezes ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Vamos entender. Raiz cúbica de 27. O que seria a raiz cúbica de 27? 3. Por quê? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ok, gente? Vamos para a raiz cúbica de 216. Qual que é a raiz cúbica de 216? 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês esse conteúdo, né? Vamos reforçar, então, fazendo as atividades. Deixarei atividade extra, deixarei o meu contato no final do vídeo para vocês estarem tirando qualquer tipo de dúvida que venha a ter ainda. E é só entrar em contato comigo. Peço que vocês sinalizem aquelas atividades que vocês tiverem mais dificuldade para resolver, para a gente frisar bem elas na hora da correção dos exercícios. E é isso, um abraço para vocês. Façam com atenção.